Sejam bem-vindos, Thiago, Hugo, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal, na hora que vocês estiverem assistindo, boa madrugada, né, esse mundo online, na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Meu nome é Denis Fer, sou da Just a Little Data e é com um prazer imenso que eu recebo aqui Thiago e Hugo, já apresento eles aqui hoje para a gente fazer um papo, acho que bastante bacana, talvez muito descontraído, mas com muito conteúdo e conhecimento com relação às diferenças que talvez existam, talvez não, sobre cientistas de dados e estatísticos, né? Acho que existe um vídeo aí do Baba Brinkman, que é um dramaturgo, um artista aí de hip hop, ele é canadense, e já faz alguns anos que ele colocou uma batalha de rap aí no YouTube, entre um cientista de dados e um estatístico bem tradicional, vamos colocar assim. E se colocam ali em conflitos, né? Putz, quem está mais certo, quem está usando as metodologias mais corretas, quem chega no resultado mais rápido, o meio de chegar no resultado mais rápido, qual que é o mais correto de ser usado. Então ele coloca o vídeo como se tivesse um conflito entre essas duas profissões, né? Estatísticos e cientistas de dados. E aí prazer imenso de receber aqui Thiago Marx, um criador de Statidados, né, no YouTube, da comunidade de estatística, criador também da casa de pesquisa, e que é professor de estatística também em diversos lugares, e que vem aqui representar um pouquinho esse mundo, esse personagem estatístico, e também o Hugo Elito, coordenador de ciência de dados, que eu já tive o prazer de trocar algumas vezes aí online e também presencial um pouquinho da época aí antes da pandemia toda, e que a gente, enfim, teve discussões de alto nível aí com relação ao uso de ciência de dados hoje em dia, e a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, nessa batalha de rap, que já tem alguns anos já que o Mr. Baba colocou ali no ar, e a gente vem discutir um pouquinho o papel aí desses dois profissionais, se é que eles têm esse conflito todo aí. Vocês vão ver que a letra é super profunda aí para a discussão. Mas a primeira é assim, ó, como eles estão estereotipados, né? O cientista de dados ali, modernão e manguinha ali cortada, e o estatístico ali parece um senhor mais de idade ali e tudo mais. Não parece com você não, hein, Tico? Você tá mais moderno que esse cara aí. Então é engraçado como o mercado já vê esses personagens de uma maneira estereotipada, e o Mr. Baba que coloca eles assim de uma maneira bem forte. Nisso ele tentou trazer também uma ideia de que a estatística é mais antiga, né, vamos dizer assim, né, e os métodos estatísticos, né, e tudo mais. Então acho que é por isso que ele fez ele colocou nessa roupagem e tal. Mas eu já tive algumas discussões com professores assim, e era mais ou menos essa a situação que a gente se colocava mesmo, alguém vestido de roupa social, tal, e a gente camiseta. É que o Thiago é um estatístico youtuber, né? É outro nível, né? Ele é um estatístico gourmet, ele não é esse classicão, né? Academic classical statisticians, sit down and listen. You're about to witness the power of algorithms. Linear regression is sucking us into a recession. Interpretability's dead. The gold standard is now prediction. Please, you think cause a method is new it isn't bad? Everything about your big data movement is a fact. Eu acho que esse começo aí já fala muita coisa, né? Acho que a gente já tem um comecinho que é muito bom, cara. Eu tenho até uma historinha sobre isso, que eu contratei um estatístico que era pós-graduado em estatística, assim, puríssimo, nunca tinha trabalhado no mercado. E aí o cara começou a fazer um monte de coisa, aí eu perguntei para ele assim, mano, por que você tá fazendo isso, né? Aí ele falou, não, porque é assim que faz a análise. Eu falei, por que você tá fazendo essa análise? Aí ele falou, porque tem que fazer. Eu falei, mas pra quê? Que resultado que você quer chegar com isso? E não tinha, né? Porque é muito a pesquisa pela pesquisa, né? E não pela prática. Então acho que tem essa diferença. E aí tem esse outro lado aí que os caras colocam que o que a gente faz é meio bruxaria, né? Ele faz uma comparação ali, né? Quando ele fala interpretabilidade e previsão, né? Por exemplo. Então, eu acho que ele faz uma dicotomia aí entre os métodos estatísticos que tem toda uma... por exemplo, a regressão linear, você tem vários pressupostos, normalidade dos resíduos,
homocedasticidade dos resíduos e tudo mais. Então, você vê esses pressupostos, né, quando chega num modelo, por exemplo, como uma rede neural, né, em que cada neurônio lá vai ter uma camada em que vai ser aplicada ali uma transformação que pode ser diferente para cada neurônio, então acaba ficando realmente sem interpretabilidade, né? Você consegue até fazer a conta, mas é muito difícil de você interpretar o processo formador daquele número, né? Então, os modelos estatísticos, eles tentam ter uma explicabilidade maior, como a regressão logística, a regressão linear, como foi comentado, né? Então, ele fala, a regressão linear está morrendo, né? E está perdendo essa interpretabilidade para você olhar só para a previsão, né? Então, acertou ou errou, né? Não importa o processo formador daquela decisão, né? Então, no processo, a distribuição não importa, né? O que importa é se você está acertando ou se está errando. E agora, como é que chega nisso? Né? Eu acho que ele faz um link em relação a isso, né? E ele passa bastante por isso, né? De como um lado está muito preocupado com chegar rápido em algum resultado, e vamos na tentativa e erro, e pouco com o processo de análise, de conhecimento na jornada, né? O negócio é o resultado na ponta. O que você aprendeu durante o caminho, tanto faz. Eu acho que vou dar um play aqui, ó, rápido. Acho que ele termina essa frase, né? Quer ver, ó, rapidinho. I'll take a black box that delivers accurate answers on any question you can ask it, from genetics to cancer. Acho que esse que da black box aí que ele coloca, né? De um lado, putz, não, eu quero saber cada etapa, cada pedacinho, e do outro lado, cara, eu quero o resultado, é uma coisa um pouco mais imediata, né? Dá para confiar na black box? Quem está tomando decisão, ele quer saber se o negócio tem um afundamento claro, mas ele não consegue entender toda essa profundidade. Então, como ele não consegue entender, você consegue entregar resultado ao longo do caminho, que eu acho que é o principal aqui, né? É tipo assim, vem comigo e a gente aprende no caminho. O negócio é baseado 100% em experimentação. E hoje a ciência de dados é baseada, não digo 100, mas grande parte em experimentação. E a experimentação é muito louca, né? Porque você chega, eu faço isso direto, cara. Vamos fazer aqui um experimento de 10 mil casos, vamos fazer um experimento de 5 mil casos e ver o que acontece. E aí, deu certo, boa, implementa, deu errado, você joga fora e começa a trabalhar de novo. Eu acho que essas visões elas podem ser complementares dependendo do negócio, né? Vou explicar, né? Por exemplo, né, você tem ali, você quer dizer, né, se o cara ele é inadimplente ou não, né? Ou seja, se eu vou dar para ele crédito ou não, né? Então, tem toda uma lei por trás, né? Uma legislação, tem a Basileia da vida e tudo mais. Então, você não pode chegar lá com uma caixa preta e falar, olha, o modelo aqui, ó, tá falando que, né? Você não vai receber crédito, não. Mas por quê? Eu não faço a menor ideia, entendeu? Então, não existe isso, né? Você não pode aplicar esse tipo de modelo para um modelo de crédito, por exemplo. Você não pode, por conta de apoio em legislação e tudo mais, tá? Agora, por exemplo, no caso aí que ele falou, né, de genética, câncer e tudo mais, pô, às vezes, né, você salvar uma vida é muito mais importante do que você entender ali o processo, né, de como você descobriu que aquela pessoa estava doente, né? Então, eu acho que salvar uma vida, né, é muito mais forte do que você entender o processo. Então, você consegue complementar, né, as duas etapas. Agora, quando você busca também uma estabilidade nessa previsão, né, você tem que trabalhar com os pressupostos, senão o modelo, na etapa de monitoramento, né, você vai quebrar, né? Você pode achar o melhor modelo ali para uma competição de Kaggle e tudo mais ali pontual, né? Mas ao longo do tempo, quando você implementar isso, né, ele não vai se manter ao longo do tempo porque você não se preocupou com isso, né? Você se preocupou mais com a assertividade, a acurácia, né? Se ele está acertando ou se ele está errando. Agora, ele vai perdendo isso ao longo do tempo, né? E aí você tem que fazer esse retreinamento e tudo mais. Então, quando você olha mais a parte estatística da coisa, né, você tende a criar modelos que que têm uma vida útil maior. As regras que a gente tem hoje estão balanceando mais esse jogo. Porque na época que ciência de dados era faroeste, você podia fazer o que você quisesse, aí, de fato, isso tirou muito o modelo estatístico do ar para modelos
muito caixa pretas, e que, de fato, você tinha baixíssima interpretação, e depois alguns foram ver que eram até muito viciados, tinha modelos de imagem que reconheceu o fundo e não a imagem, né? Tinha coisas assim, erros bem grotescos que era utilizado de boa. Mas agora a legislação vem pedindo um pouco mais de interpretação dos modelos, e em tudo quase, né? LGPD já traz bastante isso. E aí a gente acaba voltando com modelos mais parecidos com os modelos estatísticos. Então aí tem... Quando você coloca consumidor no meio da parada, a LGPD realmente pede uma transparência no processo de ponta a ponta, né? Não necessariamente precisa ser feito com modelagem estatística também, né? Tem outros modelos interpretativos que não são estatísticos. Mas eu acho que trouxe muitos modelos estatísticos de volta à nossa caixa de ferramenta aqui. E às vezes a gente acha que não está lá na origem, né, na árvore genealógica da estatística, mas você parar para pensar, pô, vamos lá, rede neural, né? Uma das mais utilizadas aí em machine learning, né? Nessa nova, vamos dizer assim, nova geração, né? Então, você pega uma rede neural, a mais simples que tem, por exemplo, é o Perceptron, né? Que vem o quê? É uma regressão logística, na verdade, né? E a regressão logística é o modelo linear generalizado, né? Que vem das regressões lineares. Então, tá tudo na árvore genealógica ali, entendeu? Da estatística. Claro que tem, você vai combinando e tudo mais, tem método de bagging, boosting, que você vai combinando modelos e tudo mais, e isso vai ficando menos interpretável, concordo, né? Então depende muito do que você... Vou bater mais uma vez na tecla aí do tipo de negócio que você está trabalhando, né? Então acho que tem caminho para os dois lados, né? O mercado é amplo para ambos, né? E outra coisa aqui que eu queria comentar é que ele falou aqui, por exemplo, tudo sobre o movimento do Big Data e a moda passageira, né? Então, muito se discute acerca também isso de árvore genealógica e tudo mais, né? Que tudo é muito antigo, né? Os conceitos são muito antigos, né? Só que antes não tinha poder computacional para processar isso tudo, né? Então, o que mudou basicamente? Mudou o poder de armazenar, processar esses dados, o barateamento também no armazenamento. Isso que eu ia falar, não só poder como preço, né? Perfeito. E também, como o Hugo falou, imagem, né? Então, imagem, áudio, vídeo, né? Então, a gente hoje consegue processar tudo isso e demandam realmente outras tratativas, né? Você não vai conseguir colocar tudo ali na mesma caixa, né? Então são coisas diferentes, né? E a tecnologia é exponencial, a gente não consegue acompanhar isso, né? Mas o Tiagão ele tá ressignificando coisas que não eram assim que eu lembro. Eu lembro minhas professoras de estatística falando assim, ó, esse negócio de rede neural não vale nada, isso daqui é um modelo viciado, isso não funciona, não estudem isso daqui é do diabo. Era desse jeito na época. Hoje essas mesmas professoras, elas falam assim, não, estamos estudando aqui como ajustar probabilisticamente parâmetros de camada escura, tal. Então tem uma ressignificação do passado, né? Das redes neurais e tudo mais, esses modelos mais caixa preta estão tentando, né? Mas é difícil, né? Mas é uma ressignificação. É uma ressignificação. Na época era uma batalha dura entre quem era de um ramo e quem era do outro. Eu fico imaginando. Pode ter sido até exacerbado, agora, né? Pode ter sido até exacerbado o comentário, né? Mas as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? As ideias são um recorte do tempo, né? O que eu tô falando hoje pode não valer daqui a pouco, né? Resultou na morte da rede neural, né? A rede neural ficou sem produzir nenhum artigo científico aí, eu acho que por mais de uma década, época. Um bom tempo. Por causa dessa guerra que os estatísticos ganharam na época. Vamos seguir aqui que eu gostei que vocês estão armados mesmo, viu? O pessoal se preparou para esse debate aí. Mas eu entendo que temos uma complementaridade de coisas e muito dependente do objetivo de negócio, né? Se o objetivo de negócio e as leis daquele segmento, daquela indústria permitem uma coisa um pouco mais fechada, uma caixinha um pouco mais preta, onde eu preciso de muita agilidade para chegar no meu objetivo e não necessariamente entender o como eu estou chegando ali, você pode tomar um caminho, dependendo do nível de negócio e da legislação, é um caminho que nem é possível ser escolhido, né? Então acho que isso é legal para o pessoal ficar atento que às vezes o pessoal acha que serve para qualquer caminho, um lado ou outro, né? Não, acho que dá para combinar os jogos aqui. Denis, tem uma frase desse trecho que acabou de passar, cara, que eu acho que ela é fantástica. Ela fala assim, uma caixa preta com poucos botões.
E, Sim. de fato, é isso, né? São muitas metodologias, só que cada uma com poucos parâmetros para serem ajustados, e muitas vezes esses parâmetros podem ser ajustados de qualquer forma, assim, aceita qualquer coisa, diferente da Qualquer estatística coisa. que você estima, né? E o que aconteceu? A gente começou a criar um monte de técnico operador de botão de caixa preta, e isso meio que zoou tudo, né? Porque aí, de fato, era uma caixa preta porque Operado o por cara não uma entendia. pessoa que não entende nada daquilo, né? Exato, operada por uma pessoa que não sabia nem o que era o botão ali que estava girando. Riddle, nothing but a black box with lots of little knobs to twiddle. I'll take a black box that delivers accurate answers on any question you can ask it. From genetics to cancer, over a transparent box we understand that's interpretable With tractable math. Yeah, too bad it doesn't work so good though. Algorithms are just another kind of statistical inference. That's fine. You're advocating scientifical ignorance. You're like the Wizard of Oz in a balloon floating over the earth. Come back. I don't know Isso é muito bom, Esse né? pra mim é muito bom, né? Ele fala do Mágico de Oz, ele sabe fazer flutuar e tudo mais, mas e aí, né? Vai sem direção, né? Vai ficar lá para sempre, não volta mais, né? Como é que ele volta? Não sabe voltar. Depende Ele só do sabe vento, ir. pô. Ele só sabe ir. Voltar não sabe. Você fica dependente Então, do vento, pô. E tem uma crítica aí ao estatístico que eu acho que é fundamental, né? Que o cara se perde na fórmula matemática. E isso é muito real, muito real. Eu já tive discussão até com um professor aqui, do cara falar, não, você não pode fazer isso, porque tal regra fala tal coisa, e aí tem de fato um teorema lá. Aí você fala, cara, esse teorema, ele vale para 2 milhões de observações? Então, 90% da estatística hoje que está na cabeça do pessoal que se forma é uma estatística do século passado, que não foi testado no volume de dados que a gente tem hoje, até porque esse volume é muito recente, né? A gente tem há poucos anos esse volume de dados. E uma grande parte das técnicas estatísticas e de tudo, de inferência, de tudo, não funciona em grandes volumes de dados. Tem uma hora que para de funcionar. E aí tem uma arrogância lá tão grande atrás. que ele sempre rejeita, né? Não tem jeito. E tem uma arrogância lá atrás que fala, não, deveria usar isso. Aí você fala, cara, mas isso não funciona na prática. Ah, não, mas está no livro, né? O que você está falando não está no livro. Hoje já melhorou bastante isso. Os professores já estão pesquisando isso. Na Unicamp tem até uma linha aqui de estatísticas para grandes números, né? Legal. Mas é uma coisa bem recente ainda. Então... Sim. De fato, tem coisa que se perdeu na matemática à toa, mesmo, né? Tem que usar outras técnicas como bootstrapping, por exemplo, reamostragem, né? Pegar simulação, né? E tudo mais. Então, você tem que valer tem que saber usar as técnicas, né? O problema é querer usar as técnicas erradas, né? E hoje a gente tem um percentual e um crescimento exponencial dos dados não estruturados, que é a interpretação do vídeo, da voz, né? Do texto, das imagens, de tantas coisas que você não tem uma organização tão simples delas, né? Então, essa etapa de tentar transformar isso em dados para depois em ciência de dados, ela não foi ensinada na faculdade, não passamos por isso, né, anos atrás, porque não tinha mesmo esse volume. Então, tem uma adequação mesmo também, aí, né? Acho que faculdade de tecnologia é uma boa também, que quando você se forma, tudo que você aprendeu já não funciona mais, porque já mudou, já é outra linguagem, é outra história, e acho que aqui super cabe aí também. Predictions emerge. Talk to Mark Zuckerberg if you really question its worth. Forget it. Stay bottled up in the college and data model. I'll solve problems, drive an Audi and data model. Para mim esse é pesado também, porque eu cansei de lidar com gênios da vida, assim, matemáticos, estatísticos que nunca ganharam um bom dinheiro. E hoje, para eu contratar um cientista de dados júnior aqui, eu tenho que pagar um salário que quase eu não ganho na empresa. Assim. O que acontece com essa valorização, supervalorização, desvalorização? Aí eu acho que tem uma diferença mais entre a mentalidade que a pessoa tem. Se é uma mentalidade de resolver e trazer valor, ou se é uma mentalidade de seguir processos. Tanto de valor que a gente já trouxe, que eu já consegui gerar com data science e com estatística também,
paga o salário do cara. Essa que é a realidade. Imagina Just a Little Data há um tempo atrás, né? Se trabalhar, como é que você geraria o valor que você gera hoje, né? Então, hoje você consegue gerar valor com estatística descritiva, né? Então, é a pegada da tua empresa, né? Você que responde essa pergunta. Por isso que tem essa valorização gigantesca, né? Porque os estatísticos, eles sempre foram muito valorizados, assim, no sentido de, dentro da empresa, ele sempre conseguiu fazer muita coisa, né? Então, quando você tem um universo, né, gigantesco de dados, né, as profissões são muito valorizadas. Quem manja da estatística, quem manja do processo de ciência de dados, todo o pipeline da empresa ficou muito valorizado, entendeu? Dentro da ciência de dados e tudo mais. E teve esse boom, né, gigantesco, né, essa onda que veio muito forte, né, e também por muito conta, né? Aí vamos mais uma discussão aí. Entre estatísticos e cientistas de dados. Os estatísticos não valorizavam a profissão no sentido de disseminar, né? Eles eram muito fechados, não expandiam isso, né? Não se comunicavam. A galera de TI pegou, né, o lado de business intelligence e tudo mais, e espalhou, né, para todo mundo, entendeu? E acabou que, ao mesmo tempo, trouxe uma banalização para a parte estatística, mas também trouxe uma valorização muito grande para os profissionais por conta dessa disseminação, entendeu? Porque a gente era muito fechado. Eu vejo que quando você tem uma pessoa que ela tem esse conhecimento estatístico, de ciência de dados, matemático, seja qual for, ou um conhecimento técnico, um cara de tecnologia que tem um conhecimento técnico profundo, mas ele consegue colocar dentro dele o business, tipo, qual é o problema de negócio que eu estou resolvendo hoje? E aí usar esse arsenal que ele tem de arma, de conhecimento a favor do negócio, para mim, esse é o cara que ganha dinheiro pra caramba. Isso. Ele fala aqui, ó, da academia, né, que fica muito na academia, estatística e tudo mais, né? Eu concordo, né? A gente ficou muito na academia, né? E o pessoal expandiu mais pro negócio, entendeu? E tem que expandir pro negócio mesmo, né? Tem que entender mais como é que funciona, né? E para mim eu acho que é bem isso, assim, é como usar isso para gerar valor ao negócio e menos aí para, não é o cargo, a função, se é estatístico ou cientista de dados, é se você é uma pessoa que você consegue mostrar dentro da tua empresa, para um cliente, para quem for ali o teu cliente interno ou externo, de como você transforma dados em dinheiro, como você transforma aquele insight em algo acionável, aquele dado em algo acionável de fato, ali está o teu valor, ali está o teu ganha-pão, né? O teu ROI fica gigante, né? Por mais que o pessoal fala, pô, esse cara custa caro, mas o que ele me dá de retorno. Então, custa barato olhando para o ROI, né? Eu acho que hoje as faculdades de estatística já perceberam isso e estão formando os caras para fazer análise de dados com foco em resultado. Eu vejo, às vezes me chamam para dar palestra, tal, falar sobre isso. Eu vejo que tem uma preocupação das faculdades, mesmo as públicas, com isso. Eu não vejo a mesma coisa nas faculdades de tecnologia, e hoje eu já estou vendo que quem está saindo da faculdade de tecnologia está mais cru nesse sentido do que o pessoal que está saindo da faculdade de estatística. Porque o pessoal ainda está no foco antigo de fazer aplicativo, de fazer sistema, gerenciar banco de dados e não de extrair valor de dados, de fato. Quantas outras, né, faculdades ou disciplinas, vamos colocar assim, estão de fato preparando as pessoas para o mercado, né, para o dia a dia de mercado, né? Acho que isso não é só tecnologia ou estatística ou outras que a gente possa estar citando aqui. Eu acho que a gente tem um modelo de ensino que precisa ter uma atenção muito grande, né? Como é que a gente está preparando? Agora que eu virei pai, estou com um bebezinho de 6 meses no dia que a gente está gravando aqui, eu fico pensando que como é que será que essas escolas de hoje, as faculdades de hoje estão de fato preparando seres humanos para o que vem pela frente, né? A gente nem sabe o que vai vir pela frente direito, né? Então é uma missão difícil que todos têm aí nessa frente. Precise. How is it science if you can't explain your model designs? Data science, we don't want it basic. Life is complicated. The original black box is nature. Statisticians reveal how nature functions. All I need is a model with our
articulated assumptions. Is that too much to ask from a data analyst? Show your work. Uma das coisas que eu pego bastante, eu falo bastante pro pessoal, é o que é fazer ciência, né? Da minha concepção. O que é fazer ciência? É você ter o processo de descoberta, isso é fazer ciência. É testar, ver se funciona ou não funciona. Se não funcionar, abandonar imediatamente e partir para um experimento novo. Esse é o processo científico. E fazer isso de forma controlada, documentada, com um processo de experimentação, com um processo de discussão. E a gente vê muito de estatística, que não é fazer ciência, é livro de regra, né? E livro de regra não é fazer ciência, livro de regra é você repetir o que foi feito. E sem se questionar por que você está fazendo isso. É o cara fazendo uma regressão lá com 100 mil registros e falando, pô, a regressão ficou boa porque deu no teste F aqui. Aí você fala, mano, uma regressão de 100 mil registros vai dar boa no teste F com qualquer coisa, né? Com o número de sapo na lagoa. Então, o cara não tem noção do que ele está fazendo, ele está só fazendo. Isso não é ciência. Então, eu acho que isso aqui inverte um pouco, né? O que já foi comprovado pela ciência naquele recorte e o que é fazer ciência no dia a dia, porque ciência é essa descoberta controlada, né? Eu acho que entra aí a discussão, né, de o que ainda vale para amostras desse tamanho, né, e tudo mais. Será que os testes de hipótese, né, estão obsoletos? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem que ter uma evolução nesse sentido, né, de pensar em novos métodos para amostras maiores, né? Então, eu acho que é nessa linha, né? E agora o que ele falou da natureza, né? Ele falou, ciência de dados não queremos isso básico, a vida é complicada, a caixa preta original é a natureza. Aí ele fala, estatísticas revelam como a natureza funciona, tudo que eu preciso é um modelo com suposições articuladas, né? Por conta dessa coisa da caixa preta e dos pressupostos, né, das modelagens e tudo mais. Então, é uma discussão interessante, né? E eu acho que isso não é tanto da estatística, mas tem umas cadeiras assim que o pessoal sai com a cabeça bem quadrada, né? Por exemplo, economia, matemática, engenharia. Aí o cara chega numa reunião, assim, ele acabou de ser contratado, ele fala assim, cara, a gente precisa de alguns pressupostos aqui para fazer essa modelagem. Vamos considerar que... Aí eu falo, você não está falando isso, vamos considerar que, vamos medir, vamos olhar, né? Vamos olhar, né? Mas tem muito essa ideia, né? Exato, de os modelos tentarem simplificar muito a realidade ao ponto de estarem muito distantes da realidade. Eu acho que, na verdade, quando eu me formei em estatística, a minha discussão com o resto do pessoal de exatas era justamente isso. Falava, cara, a estatística é a ciência que está à frente da engenharia, da matemática, porque ela pressupõe que o resultado da sua conta pode não estar certo. Então, eu acho que ali já tinha um avanço, acho que agora a gente avançou um pouco mais. Precisa todo mundo agora avançar, porque a gente não precisa mais... Sabe aquele negócio que tem de faculdade lá, das normas de pressão, né, CNTP? Aquilo só serve para livro didática. Para livro, o resto é livro didático, o resto não serve. Eu lembro uma vez conversando com um amigo, Eduardo Duquim, ele falou, cara, a estatística ela serve para você minimizar o erro, você vai errar, né? Ela vai te tirando margem de erro, né, para você, não é que você vai acertar mais, mas o ponto não é esse, é para você errar menos, né? Para isso que ela tá lá te dando guias, você vai continuar errando na grande maioria, mas ela vai te dar guias ali para você, direcionamentos para você errar menos, né? E quando a gente vai para o dia a dia, para a prática, é um pouco disso. Como o George Box falava, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Exatamente. A gente aqui, ciência de dados, estatística, são ciências semi-exatas, né? Exato. São mais ciências exatas. E é por isso que a gente tá gerando muita grana aí, as duas coisas, né? But they can't handle it. Move fast, break things. It just isn't right. Not at the expense of parsimony and scientific insight. You got it backwards, Pop. Scientific progress is a step-by-step process from simple to complex.
quantum physics comes after Newtonian mechanics, and classic statisticians never discovered exoplanets. You're the one with the model backwards, son, you got distracted. We get results, yeah, with no thought for the causal factors. Tech investors keep earning, algorithms keep churning, but it's a shallow journey if only the machines learn. Pra mim, essa é uma das frases mais impactantes aí, viu? Dos algoritmos, só os algoritmos estão aprendendo. Essa última. Eu acho que esse trecho todo é bem impactante, né? Eu acho que é muito, muito impactante, porque a ciência de dados é uma evolução da estatística, ao meu ver, porque a estatística ela foi criada num contexto, né, para resolver problemas de um tamanho. E aí a ciência de dados vem para resolver os problemas do tamanho que a estatística resolvia, menores do que o que a estatística resolvia e maiores do que o que a estatística resolvia. Então, para mim, a gente agregou coisa, né? A fala do Thiago, a gente está pesquisando como fazer para grandes amostras. A gente está fazendo, né? De certa forma, isso é o dia a dia, é fazer Sim. isso, é a fronteira. Sim. E até por isso que eu não consigo ver tanto essa dicotomia, assim, do estatístico e o cientista de dados. Para mim, essas duas figuras aqui, elas são uma evolução da mesma coisa. Tipo, eu tenho minha caixa de ferramenta de estatística e eu tenho mais duas mochilas de ciência de dados aqui. Tá com tudo carregando aqui para resolver o problema. Então, ali, claro que é muito caricato, mas é assim. Hoje, o Thiago é professor, ele sabe, a gente estuda algoritmos de machine learning dentro do curso de estatística, né? Várias coisas, claro, pode ter aquela retórica que nasceram lá na estatística, mas que foram de fato testadas e usadas pela ciência de dados, hoje faz parte do currículo. Pois é, eu lembro na época que eu saí da faculdade, né, aí eu comecei a estudar para esses cursos aí, EDX, Coursera, né, que tem curso de Harvard, John Hopkins, né, aí eu comecei a ver lá, aí, olhava lá, aí, Supervised Learning. Falei, legal, vamos lá, vamos aprender isso aqui. Aí o cara, a primeira aula era regressão linear. Eu falei, oi? Como aí, Supervised Learning, regressão linear. Aí beleza, fui andando mais um pouquinho. Regressão logística. Eu falei, esse cara tá de sacanagem, isso aqui é modelagem estatística, Aí o não supervisionado. Aí beleza. Aí eu lembrei das aulas de... Aí eu lembrei das aulas lá da... de estatística multivariada, né? Aí, beleza, vamos lá. Aí, unsupervised learning, modelo não supervisionado, beleza. Joguei no Google lá, né, para traduzir. Modelos não supervisionados, eu olhei lá, beleza. Aí, componentes principais, análise fatorial, análise de correspondência simples e múltipla. Eu falei, esse cara tá de sacanagem, só pode. Isso aqui não era estatística multivariada, mudou de nome agora, fudeu, eu não sei mais nada, né? Acabou minha vida aqui agora, porque, só saí da faculdade sem saber nada, porque, as coisas mudaram de nome. Mudaram o nome de tudo, Aí, então, a gente vê, assim, as coisas foram gourmetizadas, né? É mais do mesmo, assim, né? Claro que teve essa evolução tecnológica, teve você processar imagem, áudio, vídeo, que antes você não tinha, né? Não tinha modelo para processar vídeo, né? Qual era o modelo para processar vídeo? Então, a gente não estudou isso na faculdade, né? Então, não tinha isso, né? Então, acho que tem uma evolução também, obviamente, né? Mas tem muita gourmetização também, né? Nessa estrada aí. Mas é que eu acho que aumentou a caixa, né, Thiago? Acho que você pegou a caixa antiga, né? Você tá com a caixa antiga aí, fazendo a provocação. Porque tem a caixa nova também, cara. Hoje, qualquer modelo de gradiente é melhor que o modelo de... Classificação. Regressão logística. Regressão logística. De decisão. Então, mas qualquer um desses gradiente bust aí para frente é melhor, gera mais valor, né? Se a gente pega algoritmos ali, por exemplo, Isolation Forest, são algoritmos super poderosos, né? E estão dentro da caixa, né? Eu acho que aqui é muito mais uma coisa de entender que tudo isso é estatística e que o ramo da estatística deveria de fato estudar, porque está no campo de estudo da estatística e não da computação, por mais que tenha aparecido lá, e muitas coisas você vê que a ideia por trás é bem primária, né? Então, tem algoritmos genéticos, né? Algoritmos neurais, são todos... A ideia é muito primária, a parte de alguma coisa que o cara consegue observar e pensar e fazer, que a estatística meio que ignora.
ainda ignora muita Com coisa. certeza, os bioinspirados, por exemplo, que a gente não vê na faculdade, algoritmo genético, colônia de formiga, enxame de abelha. A gente não vê isso na faculdade, né? Uma vez eu perguntei pro professor meu, para que serve árvore de decisão? Aí ele falou, para nada. Foi a resposta e eu não consegui avançar disso. É muito louco, porque se você pega um cara que... achava que era para tomar decisão, né? Mas você pega um cara que vem com essa base matemática, com essa base estatística, aprende programação, aprende esse lado de TI, ele é um profissional, em tese, muito mais valioso, tudo lá tem exceção, né? Mas vou generalizar, não deveria, mas vou. Ele é muito mais valioso, tem um conhecimento muito melhor para você trocar com ele do que o cara que vem da programação e usa esses modelos todos, entre aspas, sem necessariamente ter um conhecimento muito profundo da entrega deles. Óbvio que ele vai estudar estatística em cima disso, mas ele não foi formado naquilo. E hoje você vê muito mais programadores, pessoas técnicas, caminhando para esse lado de trabalhar com machine learning, com os modelos, do que os matemáticos estatísticos, né? Assim, caramba, por que essa galera aqui não domina essa área e não... Né? E o cara de TI nem tanto, né? É muito louco de ser. Eu acho que aí também tem uma questão estatística da coisa também, né? Tem muito menos estatístico do que a galera de TI, né? Então, eu acho que o número já ajuda bastante, né? Sim. E é muito mais difícil para um cara de TI entrar nesse ramo do que para um cara de estatística. Porque o cara de estatística, ele já tem uma coisa que é fundamental no nosso ramo, que é a criatividade. Ele consegue abstrair, ele consegue pensar em N dimensões, ele consegue ver um conjunto de dados na cabeça dele. Para o cara de TI, ele não tem essa capacidade. E o cara de estatística, ele já sabe programar. Qualquer faculdade de estatística que o cara fizer, ele tem que programar para fazer o curso. É um ponto aí de inflexão importante, né, entre a ciência de dados e a estatística. O cientista de dados é o estatístico que sabe, que conseguiu avançar na tecnologia, né? Que sabe programar, que consegue lá dar os pulinhos dele lá para colocar o modelo em produção e tudo mais, enfim. Então é um cara que está mais ligado com essa parte. Mas o curso de estatística evoluiu tanto que hoje em dia, né, é lei, né? Na faculdade você ter programação. Science is about facts, and if it catches mice, that makes it a better mousetrap. Statistics is either gonna get with artificial intelligence or it's gonna lose in the data battle for relevance. Well, if that's your position, then I'm a converted mathematician. First, check if it works, and then unpack the algorithm with statistical methods. That's just more for us to perceive. Just don't lose sight of the random forest for the trees. Muito bom. É muito bom, né? Agora a gente continua aí o... eu acho que aí tem um ponto bom. Eu acho que tem um ponto bom aí que ele passou, que eu acho que tá quase acabando agora, né? Mas tem um ponto super bom aí, né, que ele pegou, que é legal. Ele fala assim, cara, a gente não pode usar essa caixa preta tua, a gente tem que fazer o processo estatístico. E é aí que morreu o dinheiro, né? Porque esse processo estatístico é um negócio que vai levar bem uns 5 anos para ficar pronto. Aí ele tem uma visão acadêmica e não de business, né? E aí é um perigo, né? É um perigo isso. Então, se você for usar o conceito, por exemplo, assim, a gente lá no meu time publicou mais de 10 artigos científicos esse último ano. E a gente não usou estatística nesses artigos, né? Acho que quase nenhum. Um usou estatística, mas mesmo assim era estatística de grandes números que não é estatística clássica. E a gente publicou um monte de artigo. E agora, porque a gente publicou lá, virar de fato uma coisa comprovada, primeiro, a gente levou um tempo para fazer, depois levou mais um tempo para publicar. Aí até isso ser discutido, tudo esse método virar um método de fato, vamos dizer, de prateleira ali, um método de livro, isso aqui vai levar quantos anos? Deixou de ser uma vantagem competitiva, né? Pô, mas calma aí, você tá exagerando aí também, né? Eu acho que descritiva aí pelo menos teve, né? Pelo amor de Deus, descritiva tem que ter. Eu nem considero isso estatística, cara, acho que é tão básico. Então cara... tem estatística no processo. Tem. Não, sempre tem, né? Mas eu digo assim, tem não a estatística moderna, a estatística moderna.
A ferramenta, né? A ferramenta. Eu acho que, cara, é o que a gente estava falando lá no começo, né? A base, ela é estatística, né? Você não consegue fugir dela. Toda. Você não trabalha a ciência de dados sem uma base estatística. Então, acho que aqui a estereotipagem que é colocada no filme, ou até os jeitos diferentes de encarar algumas coisas, eu acho que quando vai para um mundo acadêmico, você tem um caminho e um timing, se você quer criar um modelo e colocar ele num livro, e quando você está falando de negócio, é outro timing de resposta. Então, você precisa acelerar mesmo o processo. Acho que, de novo, um profissional que vem da estatística para a ciência de dados, ou um bom cara que veio lá, técnico, programador, conhecedor dessas manhas todas ali, de programação com o estatístico junto, para mim é o mundo perfeito, né? Alinhado ao negócio, obviamente com objetivos de negócio muito claro. Ali é um mundo perfeito. A união aí faz a força, no caso, e não a treta, né? Que ele fala, primeiro você testa, né, para ver se funciona, depois você descompacta o algoritmo, né? Você vê qual o processo formador, né, daquela decisão ali. Aí só não perca de vista a floresta aleatória por causa das árvores, né? Aí ele faz uma crítica porque é aleatório, né? Então, toda vez que você rodar aquela merda ali, vai dar um bagulho aleatório, entendeu? Então, tem isso também, né? Tem essa comparação. Eu acho muito legal quando os estatísticos criticam os métodos aleatórios. Eu acho o máximo, porque no fim do dia a estatística é toda baseada em aleatoriedade, né? Sim, então eu acho o máximo, e é uma crítica assim, eu só estava esperando, uma hora vem, e vem, toda vez tem. 100% das vezes vem, né? Mas a gente mensura e sabe como é que ela foi formada, né? Pelo menos tenta mensurar, né? Essa aleatoriedade. Mas para mim aqui tem uma coisa assim, eu acho que até o estereótipo das figuras ali, né, fala bem isso, né? Que é a visão antiga e a visão nova, né? A visão antiga, se a gente pegar o pessoal da minha idade para trás aqui, o cara quer de fato ter um Audi, entendeu? O cara quer ter uma Harley Davidson. Se pegar um cara novo, pegar meu filho, ele não quer ter nada, ele quer ir. Ele quer estar. Ele se ele pudesse, se ele pudesse teletransportar para ele, seria muito melhor. É isso. Porque a gente é o ser e não o ter, né? É o viver e não o... É muito louco isso, né? E isso vai, inclusive, para a questão de ter razão, né? É muito difícil você ver um cientista de dado discutindo se o método do estatístico está certo ou está errado. Porque no fim do dia o cara usa e boa, e é isso daí. Você usa o que tiver e não importa quem fez. Reveal how nature functions. All I need is a model with articulated assumptions. Data science, statistician. 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 Eles ainda dão um soquinho no final ali, muito bom. Eu acho que esse soquinho, né, deixa também uma mensagem do tipo, putz, beleza, a gente tem opiniões talvez diferentes, a gente tem metodologias talvez diferentes, mas se a gente se juntar em prol de um objetivo aí, timings talvez diferentes de entender as coisas, mas se juntar em prol de um objetivo juntos é melhor, né, mais fácil de se chegar lá, né? Eu acho que assim, a gente precisa modernizar essa escola de dados, né? E eu não sei se o caminho certo é ir para esses cursos de data science que são ultra generalistas e muito focados em tecnologia, biblioteca de coisa pronta, que vai mudar. Quando o cara se formar já é outra. Então eu acredito muito no curso de estatística. Em Portugal tem um curso bem interessante que é estatística e informação, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eles agregam essa parte do final do que você faz com isso que você usou na estatística para gerar uma informação útil, né? E eu acho que isso é muito interessante, muito legal.
E eu acho que a gente tem, o Thiago falou, né? A gente tem pouquíssimas faculdades de estatística. Até apareceram algumas na época da moda ali, mas com muito baixa qualidade. E faculdade de estatística não é tecnologia, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Estatística é uma ciência criativa. Na faculdade de estatística, normalmente você não aprende essas técnicas do jeito que você aprende, sabe? Em 1 hora você aprende 3 técnicas, igual são os cursinhos de data science aí, né? Você aprende a pensar. Na verdade, você não aprende a técnica, né? Você usa uma técnica que está lá numa caixinha que alguém fez e você usa. Você não aprende a pensar ela, você aprende a usar algo pronto, né? E aí é a caixa preta, né? Porque aí você não entende o que é, com os botões que você não sabe para que serve. Por isso que o cara que tem um excelente nível de programação vai para o mundo da ciência de dados, mas não quer conhecer, se aprofundar na estatística, esse cara pode ter um voo curto, esse cara. Ele pode até fazer uma grana e fazer bons trabalhos, mas talvez ele tenha um voo mais curto do que o cara que vem com uma base matemática muito bem feita e entende a modernidade das linguagens de hoje para dar velocidade naquilo que ele tem base, naquilo que ele tem profundidade. Então, acho que é um caminho mais oportuno e de maior valor, eu acho. Tem muito mais alcance aí no médio e longo prazo, né? Eu escrevi um artigo junto com o professor Fávero, né, que é o atual coordenador do MBA Data Science Analytics da USP, né, e o nome do artigo era Exploração Exaustiva de Dados, o Import as NumPy, né, que é justamente essa crítica, né, em relação a esses cursos que entregam tudo pronto, né, e é Ctrl-C, Ctrl-V, né, então basicamente é a programação por programação, né, você não entende o que está por trás, né, então você acaba não tendo os fundamentos necessários para você conseguir refinar. Mas beleza, eu rodei aquele código ali, né? Deu certo. Nem isso eu sei, né? Nem saber se o resultado dá certo eu sei. Porque avaliar. Eu não consigo avaliar, eu não consigo entender como é que eu fiz aquilo, né? Não consigo melhorar. E se eu precisar melhorar, eu também não sei melhorar. Então, tem toda essa crítica, né, em relação a isso, né? A gente comenta sobre isso, eu posso até deixar depois, se você quiser. Eu deixo o artigo aí depois para o pessoal, né? Mas acho que é bem isso, né? Você, o que eu recomendo, né? O que tem funcionado muito lá na comunidade de estatística. Eu faço assim, eu faço teoria e prática, né? Então, primeiro eu ensino a teoria, né? Sem deixar os fundamentos de lado, não indo para a academia da coisa, né? Bem lúdico, né? Bem didático, né? Esquemas e tudo mais. Então, não é aquela formulada do caramba, entendeu? Que você aprende, tem que demonstrar. Não tem demonstração, não tem nada disso, né? Então, aprendeu a teoria, aplicou na prática, viu conseguiu aplicar ali medida de tendência central, entendeu para que serve, né? Vamos lá para dispersão. Mas beleza, o que é variância? Para que serve isso na prática, né? Então, vamos lá. Aplica aqui, por que eu tenho que usar em conjunto ali com a medida de tendência central? Por que das coisas, né? Então, eu acho que isso tem funcionado muito bem. Depois você pega e faz um projeto, né? Escolhe um projeto aí que você gosta, né? Por exemplo, gosta de música? Vai lá, pega os dados do Spotify. Gosta de futebol? Vai lá, pega os dados de futebol, que vai te motivar, né? Fazer alguma coisa que você gosta, você vai descobrir ali nos dados alguma coisa que você gosta, entendeu? Então, vai te motivar, né? Então, pega ali, faz um projeto real, né? Ou com base, pode ser com base tradicional, Titanic, enfim, no projeto Iris, mas faz, né? Começa ali do simples, né? E vai avançando, né? Aí pega projeto real para fazer e tudo mais. Cria teu portfólio, né? Que é importante demais. Faz teu LinkedIn, né? Que hoje em dia CV tá morrendo, né? A gente os recrutadores vão direto lá no LinkedIn, vão direto lá na comunidade, chegam lá e pedem para os alunos. Eu indico os alunos para os recrutadores, para as empresas. A gente tem parceria com a Stone, com a Cognitivo, enfim. Então, eu acho que tá muito isso o processo hoje em dia, né? Tudo muito rápido, então você não é para você ficar lá na academia, né? Então é para você permear entre a teoria e prática, né? E sempre aplicando ali, fazendo um projeto real, demonstrando valor para o negócio também, né? Entender como é que aquele resultado ali vai trazer dinheiro para a tua organização, enfim, né? Para você conseguir traduzir isso para o negócio, né? Nada adianta, né? E saber contar uma história, né? Fazer o data storytelling ali para que você consiga...
Aprendam a pensar, galera. Façam o curso do Thiago aí e aprendam a pensar. Outro dia eu vi num fórum, eu tô com isso na minha cabeça, acho que já faz uma semana. O cara num fórum de estatística, teoricamente, quem tá ali, no mínimo, tá estudando, o cara põe a seguinte pergunta, assim, ó. Gente, pode o desvio padrão ser maior do que a média? Tipo, o cara não pensa, né? Eu lembro que a primeira resposta que deram é o seguinte, assim, cara, se você tá medindo o desvio de alguma coisa, provavelmente a média é 0. E seu desvio padrão vai ser muito diferente, né? Então, assim, as pessoas às vezes não pensam. Nesse ramo nosso, precisa aprender a pensar. Eu acho que o recado meu final é isso. Independente da sua formação, você precisa aprender a pensar. Precisa ter um raciocínio criativo. E precisa se colocar em situações e entender como é que funciona isso em situações reais. Einstein falava muito, é o verso do envelope, né? Faz um negócio muito simples, mas que você consiga entender o conceito, que é essa resposta que o cara deu, né? Pô, e se a média é 0, o desvio padrão vai ser sempre maior ou igual à média. Então é óbvio. Quando eu recruto, eu costumo fazer uma pergunta para a pessoa demonstrar raciocínio lógico criativo, né? Vou até gastar uma dela aqui que eu não vou poder usar mais. Mas eu falo, por exemplo, assim, ó, estima para mim quantas bolinhas, nem funciona mais porque a gente está em pandemia, ninguém mais joga tênis. Eu falo assim, estima para mim quantas bolinhas de tênis estão no ar nesse exato momento agora, sei lá, determinada hora, eu falo a hora pro cara. Aí normalmente o cara trava. Ele me fala o pipeline, me fala de metodologia, fala tudo como tem que fazer um projeto, mas ele não consegue parar para pensar um problema real, que no fim é uma estimativa simples, que ele consegue fazer, claro, chutando alguns números, sim, mas ele consegue ter um processo racional muito simples, coisas, né? Exato, muito simples, que se ele tivesse 3 ou 4 dados, ele conseguia estimar com uma precisão enorme esse valor. E a pessoa trava e não consegue responder essa pergunta. E tem gente que trava, tem gente que chora, tem gente que desiste da entrevista, e é uma pergunta... Nesse tipo de pergunta, né? Eu tenho uma coleção grande aqui, de mais fáceis a mais difíceis. Mas é o tipo de pergunta que exige um raciocínio lógico criativo. É entrevista Jedi, né? Mas Se é para participar de um time Jedi, né? Tem que ser, cara. A pessoa tem que ser criativa, não tem como. Se não for criativa, não contrato. Com certeza. E nisso também, essa aplicabilidade facilita muito o entendimento, né? Porque a gente não é bom com coisas abstratas, né? A gente não é bom com número, né? Mas quando a gente olha ali um gráfico, a gente extrai o padrão dali, né? Então, quando a gente tangibiliza esse conhecimento, você sabe aplicar aquilo, né? Você começa a entender melhor as coisas, como é que funcionam, né? Então, você tem que alinhar, né? Teoria e prática, não tem jeito. Eu acho que é o caminho, tá? Provocação final aqui, ó. Se você quer ser um bom cientista de dados, estuda estatística também, que precisa, uma parte importante. Só um pedacinho. E se você quer ser um bom cientista de dados, estuda bastante TI também, que vai precisar. Estuda os dois. Quer ser um bom estatístico? Eu acho que não vive separado assim. Quanto mais a pessoa tiver um conhecimento de ambos os lados, tanto de toda a base matemática e estatística necessária, quanto indo ali para programação, TI, desenvolvimento. E para mim, o layer de negócio embutido nela, ou em alguém que está duplando com ela, aí fecha. Eu costumo, quando o pessoal me pergunta, mas o que faz de fato um cientista de dados? A minha resposta é sempre: ele resolve um problema de negócio. Tipo, é isso que ele faz de fato, aí através de uso de técnicas estatísticas, matemáticas, com machine learning, sem machine learning, tanto faz o caminho que ele vai para ele, mas ele precisa resolver um problema de negócio, ele não pode ser só mais um cara que monta modelo, só mais um cara que programa qualquer coisa. Para mim, essa é a concepção ali de um bom, né, cientista de dados. Eu gosto muito... Acho que do Hugo aí, que ele fala, cara, eu sempre peço, né, para o meu cliente interno aí, me dá um cara de negócio, né, se ele tem um bom problema para resolver e é um problema de verdade para a empresa, que é o cara de negócio do time dele que vai sentar com o meu time técnico e vai atuar nisso, para dar velocidade de aprendizado para o meu time técnico, né, porque é muito importante esse valor de negócio. Esse profissional também é um profissional difícil de se achar, né. E nisso entra equipes unicórnio, né? Não tem um cara que é unicórnio, né? A equipe que tem que ser unicórnio, né? Tem que ter o cara de negócio, tem o cara de TI, o cara da estatística e matemática, né?
Mas o cientista de dados ele tem que ter uma característica que nenhum outro precisa ter, que é a característica do cientista. O problema que ele tem que resolver tem que ser um problema que ele se apaixone pelo problema e queira gastar um tempo e queira solucionar esse problema. Porque os problemas, e aí os problemas de estatística são assim também, não é óbvia a solução. Tem que testar, tem que fazer várias vezes, tem que falhar. Se ele não se dedicar, ele não chega lá. Não. Se não se dedicar, não chega lá, é isso. Muito bom, galera. Assim, eu queria assim agradecer demais assim o papo, a presença de vocês dois aqui. Eu acho que a gente conseguiu discutir coisas que eu acho que são mais difíceis de se ver por aí nos atuais conteúdos. Às vezes o pessoal vai muito vertical num assunto e a gente acho que conseguiu trazer aqui, né, dúvidas, crenças, discussões, enfim, pontos de vista bem diferentes, ora mais amplo, ora bem profundo assim, sobre algumas situações que o vídeo nos provocou. Então eu queria agradecer demais. Deixem aí um contato aí, como o pessoal de repente segue vocês aí, procuram vocês aí para uma troca e um tchau aí que a gente vai encerrando. Vai lá, quem vai primeiro? Vou lá eu? Bom, vocês conseguem achar aí tanto o Guelito como Elito DJ, @Elito DJ aí, podem conferir minhas músicas e minhas lives. Quando eu falo de criatividade, eu acho que envolve essa questão artística também, né? Eu vejo metade do meu time hoje faz alguma coisa artística, eu acho interessante isso. E queria recomendar aí o Thiago, um super professor, acho que vale a pena vocês irem atrás dos cursos dele também. Estou aberto aí, quiserem perguntar alguma coisa, quiserem me procurar lá, seja no Instagram, no Facebook, pode me procurar. Sempre que possível estou respondendo, no LinkedIn também. Às vezes não dá, às vezes... Outro dia eu publiquei uma vaga lá, estou até hoje lendo mensagem da vaga e o cara já está trabalhando, né? Mas eu acho que é isso, gente. Eu vou respondendo conforme dá aí, mas podem procurar. E procurem os cursos do Thiago. Eu acho que dessa discussão final, o que fica é que a estatística é fundamental para a ciência de dados. Não tem como uma coisa sem a outra, sabe? Eu acho que é a base, e se você souber só estatística, você vai fazer uma boa ciência de dados. Se você souber só algoritmo e programação e mexer com banco de dados, você não vai conseguir sair do outro lado. Isso, para mim, é claro hoje. Eu tenho muitos anos de experiência nisso e é isso. E, por outro lado, o negócio é 100%. Se você não está resolvendo um problema que serve para alguma coisa, para e vai fazer outra coisa da vida. Contar uma história aqui para finalizar. Quando eu montei a área de ciência de dados, a primeira que a gente montou, eu cheguei uma vez na sala com o pessoal, que era quase uma oficina que a gente trabalhava, assim, de garagem, e desenhei numa lousa que estava no chão, assim, um termômetro, né? Aí pus assim 0 e pus assim 8. Aí falei, galera, acabei de falar com o meu chefe aqui, se a gente não completar 8 milhões até o final do ano, eu vou ser mandado embora. Eu não sei o que vai acontecer com vocês. Mas já tá claro isso para mim. Aí a galera olhou, né? Todo mundo falou, pô, também vou ser mandado embora, né? E aí a gente, muito pouco tempo depois, tinha passado essa marca de 8 milhões. Então, é esse o foco, não adianta. O foco é gerar resultado. Muito bom, uma mensagem final aí. Opa, queria agradecer a todos aqui, né? A recomendação do Mestre Gão, um cara que eu admiro muito, né? Muito gente boa e manja demais, né? Recomendo também fortemente ele como DJ, né? É um ótimo DJ também. e ciência de dados também, né? Claro. Então, também quero agradecer aqui ao Mestre Denis, né? Que faz um trabalho incrível aí com a Just a Little Data, né? Procurem também a Just a Little Data, que é sensacional, né? E bastidores aqui também, né? Mestra Monique aqui também, que fez já o Big Data Brasil Experience, um mega evento muito legal. Tem também aqui o Bruno e a Andréia, não é isso? Também aqui nos bastidores. Exato, então, queria agradecer aqui, estão com a gente aqui também nos bastidores, né? Igualmente importantes aqui também para acontecer, né? E me procurem lá no LinkedIn, é só botar lá Pregador de Gauss, tá? Não sou da igreja, tá? Mas tem, de repente, no Templo de Gauss você me acha lá.
Mas tem a minha comunidade estatística, né? Também coordena a Casa da Pesquisa Operacional, né? A comunidade estatística, inclusive, a gente está com as vagas abertas lá, dê uma olhada lá para procurar sobre o projeto, né? Muito legal, um ecossistema completo aí para você aprender estatística, tá? E tamo junto, né? Precisar aí, tô à disposição. Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Obrigadão. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Hugo. Pessoal, acompanhem aí a Just também nas redes. A gente vai soltar várias pílulas aqui, o vídeo todo e depois algumas pílulas aí de conteúdo bem bacanas aí de algumas dessas discussões. Prazerzão falar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, viu? Top. E se precisar aí, tem vocês, né, Denis? Com estatísticos e cientistas de dados. Cientistas de dados e engenheiros de dados. Acho que a Exato. Tem um papel e uma bandeira assim, de ajudar as empresas e as marcas a aumentarem a sua cultura de dados, né? A implementarem, né? E mudarem de maturidade a forma com que olham e veem os dados. Então, é super bacana assim, o trabalho que a gente está fazendo, que o time todo está fazendo, e a gente, né, conseguir ajudar esse cliente, né, essas áreas analíticas a mexer ponteiro ali na frente de negócio é o que nos move, e é para isso que a gente está aqui. Então, super bacana aí, as redes da Just a Little Data, LinkedIn, Instagram também, Twitter, estão todas aí abertas, o site just.bi aberto aí para todos. Senhores, muito obrigado. O time que está no back aí, muito obrigado. Brunão, Deia, amor, valeu. Estamos desconectando aqui. Valeu, falou, um abraço. Pessoal. Até mais.